O método para a transformação na forma normal de Chomsky foi retirado do livro Uma Introdução à Teoria da Computação, do autor Michael Spitzer. Olá, eu me chamo Nicolas, eu sou aluno do curso de Ciência da Computação e estarei desenvolvendo esse exercício para a disciplina de Teoria da Computação ministrado pelo professor Paz. Bom, inicialmente eu irei falar da forma normal de Chomsky. A forma normal de Chomsky, ela tem essa cara, ou seja, A deriva B e C, ou A deriva Azinho. No caso, A, B e C são variáveis quaisquer, exceto que B e C não podem ser a variável inicial, e A é um terminal qualquer. Ela tem exatamente essa cara. Adicionalmente, ainda permite que a variável inicial ela derive a palavra vazia, mas é a única exceção. Nenhuma outra variável nessa função pode derivar a palavra vazia. Bom, essa é a GLC, para simplificar. Primeiro, deve-se adicionar uma produção inicial. Essa produção inicial nós estamos chamando ela aqui de S0. Essa produção inicial ela vai apontar para a produção inicial que estava anteriormente posta. O segundo passo é que nós precisamos eliminar todas as palavras vazias que estão nessa GLC. E no caso aqui, nós temos que o Azão, ele deriva a palavra vazia. Então, como é que nós iremos fazer isso? Primeiro, nós iremos identificar todas as ocorrências de Azão, outras produções. Se verificarmos todas essas ocorrências, nós iremos eliminar a palavra vazia do Azão, ou seja, na produção do Azão, desse modo, e iremos acrescentar nas produções em que o Azão aparece, todas as formas possíveis que esse Azão poderia assumir sendo palavra vazia. Ou seja, no caso desse primeiro Azão aqui, no caso desse primeiro Azão, ele poderia, se ele fosse palavra vazia, ia restar somente o outro A. Logo, a produção que nós devemos incluir é Azão. Já no caso do próximo Azão, no caso desse A que está em azul, ele ser a palavra vazia, ia restar o primeiro A. Logo, a produção que nós iremos acrescentar é a que já acrescentamos anteriormente, que é o A. Então não precisamos acrescentar novamente porque ela já foi acrescentada. E no caso dos dois assumirem a palavra vazia, nós precisamos incluir na produção B a palavra vazia. No caso no caso desse A que assumir a palavra vazia, resta-se o Czão. Logo, nós incluímos ele. O próximo passo ou seja, o último A, que está na produção Azão, Bzinho, Bzão. No caso do A assumir a palavra vazia, deriva-se Bzinho, Bzão. Logo, nós incluímos ela aqui também. Mas perceba que depois de termos colocado todas as ocorrências de A, ainda resta uma palavra vazia aqui na produção B. Nós precisamos eliminá-la também. E o que é que nós iremos fazer para isso? Nós eliminamos a palavra vazia e identificamos todas as ocorrências de B. Temos duas ocorrências de B na produção S. Logo, o próximo passo será fazer a mesma coisa que fizemos anteriormente. Vamos colocar as produções de S. Vamos colocar as produções de S que contém o Bzão, incluindo a forma em que a palavra vazia aparece. Logo, no caso, esse aqui, no primeiro B, que está em azul, se ele for palavra vazia, o que será resultante será Azão Bzinho. E no caso do último B, será apenas o Bzinho. Pronto. Já eliminamos, dessa forma, eliminamos a palavra vazia dessa gramática. Não precisamos mais nos preocuparmos com ela. Agora vamos para o próximo passo. O próximo passo seria eliminar todas as variáveis unitárias, porque lembre-se que a forma normal de Chomsky ela tem uma variável que deriva outras duas variáveis ou uma variável que deriva um terminal. Essa é a cara de Chomsky. Se temos uma produção que está derivando apenas uma variável ou um terminal e uma variável, ela está fora da forma normal de Chomsky. Logo, nós temos que obedecer essa forma normal de Chomsky e, para isso, nós iremos eliminar as variáveis unitárias. Ou seja, iremos identificar primeiramente quais são as variáveis unitárias.
no caso do A. Para eliminar a variável unitária, nós iremos pegar todas as derivações dessa variável e iremos incluir ela nessa produção. Ou seja, eu tenho aqui que o A é uma variável unitária e eu tenho que ele deriva o terminal A, ou seja, Azinho. Logo, eu irei incluir na produção B o Azinho. Eu removi o A e incluí a produção Azinho. Para o C será a mesma coisa. C deriva Bzinho, Czinho. Eu irei acrescentar Bzinho, Czinho. Logo, perceba que a produção B, que é a variável B, deriva, além do que derivava anteriormente, Azinho, Bzinho e Czinho, que vieram respectivamente de Azão e Czão. O próximo passo, novamente, com as outras variáveis unitárias que estão aparecendo, no caso o Czão, que está lá na produção S, vemos que acrescentamos o Bzinho e o Czinho. E no último passo, perceba que aquela variável inicial que nós criamos, o S0, ele também está indicando apenas para uma única variável. Logo, nós precisamos incluir todas as derivações de S em S0. Pronto. Estamos quase com a forma normal de Chomsky acertada. O que é que nos falta? Nos falta eliminarmos ocorrências de terminal e variável. E no caso, quando mais para frente, que irá ocorrer, mais de duas variáveis sendo derivadas. Chomsky requer que uma variável aponte para um terminal. Essa é o que a forma normal de Chomsky requer. Logo, nós identificamos todos os terminais que estão descumprindo todas as produções que estão descumprindo essa regra de Chomsky. Ou seja, alguma derivação que tenha variável e terminal incluída. Nós vemos aqui que temos 3 ocorrências em S e, por consequência, em S0, já que S0 deriva S. Bom, no caso, essas 6 ocorrências aqui, e como é que iremos fazer para colocar na forma normal de Chomsky? Nós iremos incluir mais uma produção, que irá uma variável qualquer, nesse caso eu estou chamando ela de x, que irá derivar bzinho. Então, em todas as ocorrências que tiver bzinho seguido de uma outra variável, eu irei adicionar esse x. Perceba que não iremos fazer isso para todas as ocorrências de bzinho, porque se nós fizéssemos isso, nós iríamos estar quebrando um passo anterior, que era justamente de eliminar variáveis unitárias. No caso, por isso nós iremos apenas alterar o bzinho quando ele estiver acompanhado de uma variável. No caso, vamos aqui. Identificamos todas as ocorrências de bzinho seguido de uma variável e substituímos pela nova variável que nós criamos, que é a variável x. Logo, essa é a nova cara, certo? Mas perceba que ainda não está na forma normal de Chomsky, porque algumas derivações estão com 3 variáveis, o que não é aceitável na forma normal de Chomsky. Lembramos, Chomsky requer uma variável aponta para 2 variáveis. Nesse caso aqui, já que iremos adequar para as variáveis. Logo, nós iremos identificar as ocorrências em que aparecem mais de 2 variáveis. No caso, eu tenho aqui AXB. Eu vou selecionar ou AX ou XB. Nesse caso, eu estou preferindo selecionar AX. Após selecionar AX, eu irei criar outra variável, que nesse caso eu estou chamando de U, que irá derivar AX. E em todas as ocorrências de AX ligado a outra variável, ou seja, que estejam quebrando a forma normal de Chomsky, eu irei substituir AX por U. Perceba que eu não irei substituir AX aqui e nem aqui, porque novamente eu estaria criando uma variável unitária e estaria quebrando a forma normal de Chomsky. Logo, fazendo a substituição AXB, eu terei UB.
aquela GLC que tínhamos inicialmente está na forma normal de Chomsky se estiver dessa forma. Dessa forma, ela está na forma normal de Chomsky, obedecendo às regras de Chomsky, ou seja, uma variável aponta para uma variável deriva duas variáveis, ou uma variável deriva um terminal. Bom dia, meu nome é Eduardo e eu vou falar aqui para vocês um pouco sobre a forma normal de Gray-Bar. E também vou dar um exemplo da conversão de uma gramática livre de contexto para esta forma normal. Bem, de início vamos falar um pouco sobre o que é a forma normal de Gray-Bar. Então, uma gramática livre de contexto, ela está nessa forma normal se todas as produções dela, todas as produções forem nesse formato aqui. O que isso significa? No lado esquerdo da produção deve haver apenas uma variável, como qualquer gramática livre de contexto, e do lado direito a produção da produção deve ter início com um terminal e depois ter uma sequência de variáveis. Porque o alfa é uma palavra de variáveis. Ok. Então agora vamos para o nosso exercício. A gente deve converter essa gramática livre de contexto que está aqui para a forma normal de Gray-Bar. Para isso a gente tem 6 passos. Vamos iniciar fazendo o primeiro passo, que é exatamente o mesmo primeiro passo que vocês viram que o Nicholas fez para a forma normal de Chomsky, que é a simplificação da gramática. Então, para simplificar a gramática, a gente precisa passar por 3 passos. O primeiro passo é a eliminação de produções vazias, mas vocês podem ver que não tem nenhuma produção vazia aqui nessa gramática. Então a gente pode passar por esse passo, a gramática vai continuar sendo a mesma, a gente não vai eliminar nada. O segundo passo é a exclusão das produções na forma AB, de uma variável do lado esquerdo para uma variável do lado direito. Então, como é que a gente vai olhar aqui nossa gramática se há produções desse formato? A gente vê que há apenas uma, que é essa aqui, indo de A para C. Então, o que a gente faz? A gente substitui C pelas produções que C teria. Mas se você olhar, C não tem nenhuma produção. Então, o que a gente faz é simplesmente eliminar o C. Eliminar essa produção com C aqui da gramática. Certo. A gente já fez o segundo passo, vamos para o terceiro. O terceiro passo é a exclusão dos símbolos inúteis. Então, a gente vai fazer isso aqui. Para excluir os símbolos inúteis, a gente tem 2 passos, são 2 algoritmos. O primeiro algoritmo é esse que está aqui na tabela. O que é que a gente faz? A gente inicia um conjunto de variáveis V1, que inicialmente está vazia. E aqui a gente tem o conjunto dos terminais, união com o conjunto V1. De início ele tem só os terminais, que é Azinho e Bzinho. Então a cada passo do algoritmo a gente vai olhar quais variáveis têm produções que tem como resultado, tem como na direita, palavras formadas apenas pelos símbolos que estão aqui no T união V1. Então, para o primeiro passo, a gente vai olhar variáveis que têm produções que resultam em palavras que têm apenas Azinho e Bzinho. O S não tem, o A também não tem, palavras assim, mas o B tem, que é a palavra apenas com Bzinho. Então, a gente adiciona o B no conjunto de variáveis e coloca o B aqui nesse conjunto, pois é a união dos terminais com as variáveis. Para o segundo passo, a gente vai olhar e ver que a gente pode agora adicionar o A. Por quê? O A ele tem uma produção com Azinho e Bzão, que estão aqui no conjunto de terminais com variáveis. Para o terceiro passo, a gente agora já vai poder adicionar o Szão, porque ele tem uma produção que resulta em Azão, Bzão. Então, a gente fica com essas 3 variáveis em V1 e adicionamos as 3 também aqui em T união V1. Para o quarto passo, a gente vai ver que vai se manter igual, pois não tem mais nenhuma variável com produção aqui. Então, e essa é a condição de parada do algoritmo, é quando em 2 passos, 2 iterações, o conjunto V1 não se altera. Então, a gente termina a execução dessa primeira fase do algoritmo aqui, e a gente vê que os vértices que a gente tem agora são só A, B e Szão. Ou seja, o C não existe mais. Então a gente vai eliminar todas as produções que tenham Czão da nossa gramática. Então agora a nossa gramática ficou assim. E a gente vai para o segundo passo da eliminação de símbolos inúteis. Nesse algoritmo, a gente parte do Szão, que é a variável inicial da gramática, e vê quais símbolos ela alcança.
Então a gente começa com V2 apenas com Szão e o T2 com conjunto vazio. No primeiro passo a gente vai ver que o Szão chega até Azão e Bzão. Então a gente adiciona Azão e Bzão aqui no conjunto V2. E a partir do Azão e do Bzão a gente consegue ir para o Azinho e para o Bzinho. Então a gente já coloca aqui no T2. Na segunda interação a gente vai ver que tudo vai permanecer inalterado. Afinal a gente já adicionou todas as variáveis da gramática e todos os terminais também. E nesse caso aqui a gente não exclui nenhuma produção da gramática, pois a gente adicionou todos. Então a gramática simplificada é esta daqui. Vamos agora para o segundo passo, que é fazer a renomeação das variáveis em uma ordem crescente qualquer. Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai chamar o Szão de x1, então assim a gente substitui aqui onde há Szão por x1. Substituir o Azão por x2, então onde tinha Azão na gramática agora tem x2. E o Bzão por x3. Então, onde havia Bzão na gramática, vamos ter agora x3. Pronto, a gramática agora já tem as variáveis renomeadas em uma ordem crescente. A gente vai precisar disso para os próximos passos. Nesse passo, a gente vai ter que transformar as produções para esse seguinte formato aqui. Onde esse Rzinho deve ser menor ou igual ao Szinho. O que isso significa? A gente não pode ter uma produção no formato, por exemplo, x2, x1, onde o 2 aqui seria menor do que o 1. Mas isso aqui ele só significa que a gente não pode ter uma gramática e o lado direito inicie por uma variável que está ordenada na ordem crescente depois da variável da esquerda, mas pode iniciar com o terminal também. Então vamos olhar aqui a nossa gramática. A gente vê que o x1 vai para o x2, então 1 menor ou igual a 2, tá ok, R menor ou igual a S. O x2 vai para um terminal, então também está ok, pode iniciar com o terminal na direita. E o x3 vai para o Bzinho, também é um terminal, então tá ok. A gente já tem as 3 produções que a gente tem aqui, e essa aqui também vai para o terminal. As 4 produções que a gente vai ter aqui já estão no formato que a gente deseja, então a gente não faz nada. O quarto passo é para eliminar as recursões à esquerda. Se a gente olhar bem aqui, a gente não tem nenhuma recursão à esquerda. x1 vai para x2 e o x2 e x3 vão sempre para terminais. Então, a gente não tem nenhuma recursão à esquerda, continua a gramática da mesma forma. Vamos para o próximo passo. O quinto passo, a gente deve ter um terminal no início do lado direito de cada produção. Ou seja, a gente não quer que as produções iniciem no lado direito com variáveis. Vamos ver se a gente tem algum caso desse aqui. Olha só, o x1 ele está iniciando com x2 no lado direito. O x2 está iniciando com um terminal e o x3 também já está iniciando com um terminal. Então eles estão ok. A gente só vai alterar a produção do x1 aqui. Como é que a gente vai fazer para colocar um terminal aqui nesse início? A gente vai transformar, a gente vai substituir aqui esse x2 pelas produções que o x2 gera. O x2 gera apenas o Azinho x3. Então, o que a gente vai fazer é colocar Azinho x3 aqui, onde havia o x2. Pronto, agora todas as 3 produções já estão com um terminal no início do lado direito delas. Então, a gente está com o formato desejado para o quinto passo. Por fim, o sexto passo é colocar todas as produções no formato que eu mencionei logo no início, quando eu comecei a falar sobre a forma normal do Gray-Bar, que todas as produções devem iniciar com uma variável do lado direito, mas ter apenas iniciar com um terminal do lado direito, mas apenas um terminal, e depois ter uma sequência de variáveis, né, uma palavra de variáveis. Vamos ver se as nossas produções já estão nesse formato. A produção de x1 já está assim. Temos aqui um terminal, depois uma palavra de variáveis. x2 também, um terminal, uma palavra de variáveis. Mas o x3 tem 2 terminais aqui, a gente quer que tenha apenas um. Então o que é que a gente vai fazer? A gente vai criar uma nova produção, uma nova variável x4 que produz bx3, bzinho x3, e substituir onde havia bzinho x3 aqui por x4. Pronto, agora todas as nossas produções estão no formato desejado pela forma normal do Gray-Bar. E a gente terminou a nossa conversão. Então, o resultado, a gente saiu dessa gramática e chegou nessa gramática aqui. Obrigado por assistir o vídeo, espero que possa ter ajudado. É isto.